Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, terça-feira, dia 30 de agosto de 2016. Vocês podem reparar que a luminosidade está um pouco diferente, porque a gente tem um blackout aqui no nosso bairro em Porto Alegre, por isso eu estou gravando o Farol bem cedo antes que o meu no break acabe. Então vamos lá, vamos às movimentações do mercado. Hoje um dia de variação negativa quase nula, 0,06% de queda. Tá? A gente tem mais um daqueles dias de total indefinição. Né? A gente tem uma distância entre a abertura e o fechamento mínima. Né? Nós temos uma distância entre o fechamento de hoje e o fechamento de ontem mínima. E também nós temos uma distância muito pequena entre a máxima e a mínima do dia de hoje. Então, belo dia de total indecisão. Pode parecer que foi um dia de pouca movimentação, de marasmo, mas na verdade não foi bem assim. Quem acompanhou o intraday viu que foi um dia de movimentação sem grande amplitude, mas totalmente errática. É impressionante como o mercado está apresentando esse padrão totalmente randômico. Tá? Então, ontem nós tivemos uma barra de alta no índice, tá? Que deu uma sobrevida aí à tendência de alta, deu a entender, olhando o gráfico aqui do índice Bovespa, que no final das contas a média de 21 períodos deu sustentação ao preço. Tá? Então a gente segue dentro de um zigue-zague ascendente, então deu ideia de retomada do movimento de alta, mas né, aquele padrão de não conseguir apresentar dois pregões direcionais continua. A gente teve um pregão direcional ontem e hoje um pregão de total indecisão. Provavelmente amanhã a gente vai ter um pregão direcional de novo, né? Já que a gente está nessa alternância. Para onde vai ser? Não sei. O gráfico sugere que é para cima. Tá? O gráfico sugere que é para cima. Essa barra neutra, depois uma barra um pouco mais direcional, favorece a manutenção do movimento de alta. A gente está próximo dessa LTA que agora a gente já pode traçar. A gente está de cima aqui da média móvel de 20 períodos, a tendência de alta. Então, o gráfico está dizendo alta. Tá? Mas não grita alta. Tá? A gente pode ter tido ontem um dia fechando mais próximo da máxima, nós não tivemos, o volume poderia ter sido maior, não foi. A gente poderia ter tido um dia hoje direcional, não tivemos. A gente poderia pelo menos ter superado a máxima de ontem, né, e fechado um pouquinho em cima da máxima ontem, não foi o que aconteceu. Tá? Então o mercado não anda facilitando, mas graças a Deus esse mês está acabando. Né? A gente só tem mais um dia útil, que é o dia de amanhã. Eu não sei como é que ficou a questão do impeachment. Tá? Eu li qualquer coisa que talvez a gente não tivesse a definição na madrugada de hoje, então isso poderia ser postergado, não sei exatamente como ficou isso. Se isso vai mexer ou não com o mercado, acho que deve mexer um pouco sim, mas eu acho que o nosso mercado não está do jeito que está, por uma questão do impeachment que já deve, na minha opinião, tá sacramentado. Né? É muito, absolutamente muito improvável que ele não venha se concretizar. Né? E o mercado americano também está numa movimentação totalmente errática, e lá não tem nenhum impeachment. Então eu não acho que é isso que vai definir as coisas para o mercado, mas pode ajudar a destravar um pouco o mercado. Só que tem aquela velha história do sobe no boato e cai no fato. Né? Talvez no momento que se sacramentar o impeachment, que ele enfim se confirmar, né? O mercado pare de se ater a isso. Né? A gente pode ter um choque de realidade para todas as questões aí que ainda tem que ser enfrentadas, e o mercado passe de otimismo para talvez por um momento aí de pessimismo, de um momento de correção. Seria bastante natural. Então eu acho que o impeachment tem mais, honestamente, eu acho que tem mais potencial, né, para causar um movimento corretivo no mercado do que altista. Tá? Mas há uma necessidade de definição nos mercados de bolsa, acho que, não vou dizer no mundo inteiro, porque eu não estou olhando os índices
mundo afora, mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos a gente está na mesma situação. O mercado bastante definido, se arrastando para cima e precisando tomar uma direção, né? Então esperamos que essa direção venha agora com esse novo mês que se aproxima. Se o mercado subir, né, e a gente conseguir vencer o topo anterior, tá, que nos oferece uma resistência no índice Bovespa por volta dos 59.350, a gente tem alvo, né, a gente já sabe, há bastante tempo, no topo de 2014, lá por volta de 62.500 pontos. Se o mercado começar uma correção, tá, esse fundinho aqui dos 57.700 já oferece suporte. Bom, essa zona aqui. E se a gente não romper esse topo e o mercado começar a cair e romper esse fundo, bom, é um cenário mais sério para a queda do que se o mercado tivesse caído desde aqui. Porque se o mercado viesse caindo, ele cairia sem formar um pivô. Tá? Talvez se ele viesse a perder essa mínima, a gente ficaria numa tendência definida com viés altista. Mas tendo demorado tudo isso que o mercado está demorando, a média de 20 períodos chegou aqui em cima e a gente já tem a marcação de um fundo. Se o mercado rompe, o cenário fica mais sério, porque a gente tem um pivô de baixo e essa correção pode ganhar uma proporção maior. Tá? Provavelmente vindo buscar o topo de abril, tá? Que se a gente olhar no gráfico semanal, seria o suporte esperado para uma eventual correção. A gente teve interrupção então numa sequência de 10 semanas de alta, semana passada foi de queda. Tá? Se o mercado ainda essa semana perde a mínima da semana passada, acredito que daí o nosso mercado realmente deva buscar essa região. Antes, com o cenário prévio, aqui mencionando uma hipótese baixista, tá? O mercado está mais enviesado para alta, tá? Graficamente. Mas numa hipótese baixista a partir daqui, antes, até o mercado estar aqui, né? O patamar aqui dos 56 mil pontos seria um suporte bem importante, tá? Porque o mercado chegaria lá sem pivô. Agora, se o mercado vem para baixo e rompe um pivô, essa região aqui provavelmente não segura. Ok? Bom, lá fora, como estamos? Vamos olhar o gráfico do índice Dow Jones. O Dow Jones teve um pregãozinho de baixo, hoje chegou até a ser uma baixa intensa, se recuperou no final, ficou essa sombra inferior, né? A gente está sentindo essas antigas zonas de suporte como resistência, mas nada muito significativo, o cenário está bem bagunçado, a gente precisa do mercado rompendo o topo histórico ou vindo abaixo do fundo de agosto para as coisas ficarem um pouco mais claras. Tá? E o viés, por enquanto, lá fora dos Estados Unidos, ainda é mais altista do que baixista. Se a gente olhar o gráfico do S&P 500 futuro, apesar desta possível entendimento de cunha, né, rompida para baixo, o viés também é mais altista do que baixista. Tá? Mas o que abriria espaço para o mercado realmente se movimentar para cima seria o rompimento da máxima histórica, né, o que anularia a cunha, ou não, o mercado reverter e romper esse fundo, que também deixaria um cenário mais claro como um pivô de baixo. Mini índice. Então esse é o gráfico do mini índice. Eu tinha desenhado nessas fronteiras aqui anteontem, o mercado não rompeu, nem ontem nem hoje. Candle de indecisão hoje, mas que favorece a manutenção do movimento de alta pelo gráfico diário. Agora observem a maluquice que foi esse pregão de hoje. O mercado iniciou até com uma cara altista, não acionou, daí deu uma porrada para baixo, daí deu uma porrada para cima, daí foi para cima, foi para baixo, foi para cima, foi para baixo. O mercado perdeu a mínima, daí para subir. Então foi um horror. No final das contas, o mercado fechou próximo aí da linha d'água. Tá? E o que a gente percebe? Há um viés um pouco mais altista, a LTB que foi rompida está servindo de suporte, a retração de 0,32 está servindo de suporte. Logo abaixo a gente tem a média móvel de 200 para complicar uma eventual tentativa de rompimento baixista. E num gráfico de 60 minutos a gente tem a média, 21 períodos segurando o preço, a gente tem a média de 50, a média de 200, todas muito próximas, gerando um obstáculo importante ao movimento de queda. Então devemos entender que há um favorecimento a um movimento de alta, pelo menos até esse momento. A gente não fez nenhuma operação no índice hoje. E o dólar? Bom, tá fechando o mês, né? Então lembrem, senhores, vai trocar o contrato dólar. O WDOU 16 vence amanhã, né? Então ele amanhã já tem
baixíssima liquidez e a gente deve operar o WDO V16, que começa a ganhar liquidez hoje, amanhã vai ter muito mais. O dólar acionou um pivô de alta, fez um sinal feio ontem. Eu discuti com vocês a questão daquela regra que eu sigo de ajustar o stop, né, quando há um engolfo. No caso do dólar eu optei por não fazer isso. E, de certa maneira, até o momento foi uma boa opção, né? O mercado perdeu a mínima de ontem e a reação foi altista. Tá? O dólar estava parecendo que ia ter um dia bem forte alto, até que fez essa... Bom, vamos pegar o WDOU, que ainda tem mais liquidez, né? Até o momento que fez essa barra elefante baixista e acionou ela, o dólar acabou perdendo bastante força no final do dia. E está aí no padrão de contração. Tá? O gráfico favorece a alta também, tá? Mas vai ser muito importante ver como é que vai ser a reação amanhã nesse novo contrato. Olhando aqui o WDO16, a coisa não ficou muito, muito bonita. Ele devolveu muito do ganho que ele teve. Tá? E se a gente pegar o dólar perpétuo, tá? Eu sei que tem um monte de linha aqui, fica difícil de ver, mas a gente está muito próximo da LTB de um canal de baixa. Tá? Esse é o gráfico ajustado. Então, se for para o dólar subir, é bom que ele faça isso rápido. Tá, mas... Em relação ao juro, o juro chegou a subir e também acabou devolvendo, fechando com uma sombra superior, mas o viés aqui também é altista. Expectativa favorece, o viés na verdade favorece a movimentação de alta em busca do topo, pelo menos no finalzinho de julho, ali por volta dos 12.400. Então é isso, pessoal. Mercado bem bagunçado hoje, como nos outros dias. Esperemos então por setembro. Eu fico por aqui. Até amanhã.